Olá, amores! Vamos continuar com o nosso ciclo de conversas sobre as questões sociais da República Velha. Então, neste episódio, nós vamos falar sobre os movimentos místicos. O que é um movimento místico? Quais foram os mais importantes? Então, nesse nono episódio, nós iremos falar sobre dois deles: a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Ok? Vamos lá? Então, não esqueçam daqueles nossos avisos de sempre. Curtam, comentem, divulguem. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam. E não esqueçam de ativar as notificações. Ok, amores? Vamos lá. Bem, amores, estamos de volta para continuarmos a nossa conversa sobre a República Velha. Então, estamos enfocando, desde o episódio anterior, as questões sociais desse período da história do Brasil. Então, no episódio anterior, nós falamos um pouco sobre a questão do cangaço, suas influências e suas consequências, e aí, dando prosseguimento a essas questões sociais, hoje nós vamos começar a falar sobre os movimentos místicos da República Velha. Esses movimentos místicos também foi um fenômeno social típico desse período, e nós podemos colocar 3 movimentos que têm essa característica. 3 acontecimentos que têm essa característica, que no caso foi a Guerra de Canudos, no final do século XIX, a Guerra do Contestado, a partir de 1912, e a famosa Revolta do Juazeiro, ou Sedição do Juazeiro, ocorrida no Ceará em 1914. Então, esses 3 movimentos, desses 3, os 2 que realmente tiveram uma característica marcante, pode ser considerado mesmo como movimento místico, tiveram essa característica marcante, foi a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, que vai ser o nosso objeto de conversa de hoje. Não é? Então, nessa parte dos movimentos místicos, parte 1, que é exatamente a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Por quê? Porque a Revolta do Juazeiro, ela vai ser muito mais, apesar de ter tido a liderança de um religioso influente, que foi o padre Cícero, de Juazeiro do Norte, mas ele foi muito mais um movimento político do que um movimento social, né? Como a gente vai ver no próximo episódio, na semana que vem. Então, hoje nós vamos enfocar os 2 primeiros movimentos místicos, que foi Canudos e Contestados. Vamos lá? Vamos ver? Então, a primeira coisa que a gente fala em relação a esses movimentos místicos é definir o que são movimentos místicos. Por que eles são chamados assim? Então, esses movimentos místicos foram aqueles movimentos sociais que tiveram aqui, por característica principal, a liderança de religiosos influentes. Então, quer seja padres, como foi o caso do padre Cícero Romão Batista, de Juazeiro do Norte, no Ceará, quer sejam fanáticos religiosos, como o beato Antônio Conselheiro ou o monge Zé Maria. Então, esses fanáticos religiosos, chamados no Nordeste de beatos e no Sul de monges, eram figuras geralmente consideradas lunáticas, loucas, fanáticas, que tinham uma visão totalmente radical da religião, e aí se consideravam profetas, iluminados, e saíam pregando aí pelo interior, pelo sertão, e arregimentando uma grande quantidade de seguidores. E aí esses seguidores iam levando, dando fama a esses famosos beatos ou monges. E aí 2 deles acabaram provocando esses 2 movimentos místicos que nós vamos analisar nesse episódio de hoje, que foi a Guerra de Canudos, liderado pelo beato Antônio Conselheiro, e a Guerra do Contestado, pelo chamado monge Zé Maria, lá no sul do Brasil. É bom lembrar e frisar que esses movimentos, nenhum desses movimentos místicos, eles contaram com o apoio da igreja. A igreja se posicionava contra esses fanáticos, eles não eram reconhecidos pela igreja, apesar de pregarem a religião, né, de viverem pregando a questão do celibato, né, viverem quase como fossem padres, né, a questão do celibato, a questão do voto de pobreza e tudo mais, mas eles não eram considerados como membros oficiais da igreja. Então, a igreja não apoiou nenhum desses movimentos. E todos esses movimentos vão sofrer violenta repressão do Estado. Então, eles serão violentamente reprimidos,
perseguidos, reprimidos pelas autoridades locais, pelo poder político municipal, estadual e até federal, como aconteceu em Canudos e Contestado, né? E a repressão, a violência vai marcar o fim desses movimentos, vão ser violentamente reprimidos. O primeiro desses movimentos, chamados movimentos místicos, foi a Guerra de Canudos, que aconteceu no finalzinho do século XIX, de 1896 até 1897. Acontecido esse movimento no sertão baiano, né, ocorrido na Bahia, durante o governo de Prudente de Moraes. É bom lembrar, e é bom frisar isso, que esse movimento, a Guerra de Canudos, o envolvimento das tropas federais na chamada Guerra de Canudos, ela aconteceu no período em que, naquele período lá em que Prudente de Moraes ele estava afastado, né? Ele não estava, estava doente, estava de licença, e o seu vice, Noel Vitorino, foi quem iniciou aí esse envolvimento, o envio de tropas federais para combater os fanáticos de Canudos, como eram conhecidos na época. Mas a guerra, mesmo após ele retomar, né, quando ele reassumiu o poder, depois que ele ficou bom, que ele reassumiu o poder, ele concluiu essa intervenção na região de Canudos. Esse movimento conhecido como a Guerra de Canudos, o líder desse movimento, na verdade, um povoado, o Arraial de Canudos, foi um beato chamado Antônio Conselheiro. Então, o nome dele, na verdade, era Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele era cearense, natural de Quixeramobim, aqui no Ceará. E aí tem toda a história de Antônio Conselheiro, como foi que ele ficou, como foi que ele acabou se tornando um beato, né? Então, ele ia ser padre, era seminarista, aí acabou não dando certo, não conseguindo, acabou ingressando, se tornando um funcionário público, e aí ele saiu, acabou indo morar em várias cidades, acabou se casando, e dizem as más línguas que acabou sendo traído pela mulher. E a traição, a traição que ele sofreu, que ele ficou tão traumatizado, né, com essa traição que se tornou pública na cidade que ele morava e tudo mais, que aí ele acabou enlouquecendo, né, e aí saiu, abandonou tudo, saiu pelo sertão, passou um tempo desaparecido, depois reapareceu como um profeta, como um beato, andando pelo sertão, totalmente com barba, uma barba longa, vestindo uma túnica, como se fosse um profeta do Antigo Testamento, com um cajado na mão, e fazendo pregações por onde passava. Né? E aí acabou tendo o apelido, né? Adquirindo o apelido de Antônio Conselheiro, porque vivia dando conselhos e orientações e tudo mais. Então, ele era visto por muitos como um lunático, como um fanático religioso, né? E que arregimentava por onde passava muita gente, que acabava se tornando seguidor do beato Antônio Conselheiro. E aí, Antônio Conselheiro acabou se fixando no sertão da Bahia, fundando um arraial, que ele chamou de Belo Monte, e que acabou se tornando conhecido como Arraial de Canudos, junto a um rio chamado Vaza Barris, lá no sertão da Bahia. E aí, esse Arraial de Canudos que ele montou, né, que era quase como onde ele seria quase como um rei ali dentro, né, ele era um líder religioso ali dentro, que também esse arraial ele tinha um regime econômico comunitário. Então, todo mundo que morava, que estava no arraial, não havia propriedade privada, não havia terra de ninguém, a terra era de todos, tudo que era produzido ali era distribuído entre todos, todo mundo que chegava era acolhido, né? Então, as pessoas que chegavam em busca de comida era acolhida, era alimentada, acabava ficando, e com isso, com o tempo, o arraial foi crescendo, foi se espalhando pelo sertão do Nordeste as notícias desse povoado, do Conselheiro, né, o Arraial de Canudos, e acabou arregimentando a população miserável do sertão nordestino. Por quê? Porque muitas pessoas fugindo da seca, da fome, da opressão dos coronéis, que eram submetidos a um regime de trabalho exaustivo, né, explorados. Então, muitos abandonavam tudo
e seguiam lá, conselheiros, iam formando o Arraial de Canudos. Então, o Arraial foi se tornando assim uma população, cresceu de uma forma extraordinária, assim, rapidamente, né? Se espalhou a notícia e cada vez mais e mais chegavam a população para o Arraial de Canudos. E aí esse arraial ele começou a incomodar principalmente as autoridades locais, né? Aos coronéis e a própria igreja, que via sua influência ameaçada pelos conselhos pela orientação religiosa do Antônio Conselheiro. E aí, Antônio Conselheiro, nas pregações dele, ele era contrário a muita coisa que veio com a chegada da República, né? Lembrando que com a chegada da República mudou a Constituição e aí mudaram muitas coisas que eram comum no período do Império. Entre essas mudanças, a questão da adoção do casamento civil, que foi já promulgada pela Constituição de 1891. Então, o casamento civil passou a sobrepor o casamento religioso. Outra mudança, a questão de enterrar as pessoas em cemitério e não mais em igrejas, que também veio com a República, até por uma questão sanitária, obviamente. Então, as pessoas passaram a ser enterradas fora da igreja, não era mais permitido enterro dentro das igrejas. Então, essas mudanças que vieram com a República, né, a questão da ideologia positivista, né, muitas vezes anticlerical dos republicanos, fez com que o conselheiro, nessas pregações dele, ele condenasse isso. E, por isso, ele passou a ser considerado por muitos como monarquistas. Então, muitas autoridades locais e até federais passaram a ver Canudos como um reduto monarquista. É bom lembrar que nós estávamos no início da República. E aí, a ser acusado de monarquista no início da República era exatamente a desculpa que se tinha para se reprimir algum movimento. Por quê? Porque a monarquia era vista como um retrocesso, uma ameaça à República e tudo mais. E aí ele foi acusado de ser monarquista, e isso foi usado como desculpa para atacar o Arraial de Canudos. Mas, na verdade, o Arraial de Canudos ele foi atacado, ele foi violentamente reprimido. Então, aquela gama de sertanejos, aquela população sertaneja que estava lá no Arraial, ela foi reprimida, foi massacrada, não por uma questão de ser monarquista, porque acho que muita gente não sabia nem o que era isso, né? Naquela época. Muitos dos que estavam ali não sabiam nem o que era isso. Mas muito mais porque o crescimento do Arraial estava incomodando as autoridades da época. Estava incomodando as autoridades políticas, porque eles não podiam, no Arraial, eles não podiam cobrar impostos, que o conselheiro não permitia. Então, era como se fosse um núcleo independente ali no Estado, ali na região. As autoridades políticas não tinham ingerência dentro do Arraial. A questão também dos coronéis, que perdiam sua mão de obra, né? Sua mão de obra quase escrava. Muitos abandonavam os trabalhos na fazenda dos coronéis para seguir conselheiro, para se refugiar em Canudos. E, obviamente, a própria igreja, que via uma ameaça, via Antônio Conselheiro como uma ameaça ao domínio que ela exercia sobre os camponeses, sobre os sertanejos da época. E aí começaram a se queixar ao poder estadual, né? O governo do estado mandou primeiro uma expedição para atacar o Arraial. A expedição foi totalmente derrotada. As armas dos soldados eles subestimaram totalmente a quantidade de pessoas, então mandaram poucos soldados, os soldados acabaram sendo mortos e as armas foram assimiladas por Canudos. E aí Canudos começou a se armar, né, contra essas expedições. Aí foram enviadas mais 2 expedições. A terceira expedição, inclusive, ela foi comandada, né, porque aí o governo do estado recorreu ao governo federal, né, acusou Canudos de ser um reduto monarquista, e aí o presidente na época, que, como eu disse, o Prudente Moraes estava doente, era o vice na época, mandou para atacar Canudos um comando, uma expedição comandada exatamente por aquele famoso
militar Antônio Moreira César. Moreira César é aquele que derrotou a Revolução Federalista lá na época de Floriano. Era chamado de o corta-cabeças, porque a gente lembra, quando a gente conversou sobre a Revolução Federalista, a degola era a degola de oposicionistas, né? A degola literal mesmo, era uma constante naquele movimento. Né? Teve um episódio que mais de 300 pessoas foram decapitadas naquele movimento da Revolução Federalista, considerado uma das mais sangrentas guerras civis brasileiras. E aí o corta-cabeça, que era o Moreira César, ele se destacou pela atuação violenta na Revolução Federalista, ele foi enviado para combater Canudos, né? Foi enviado pelo governo federal para combater Canudos. E aí a expedição dele também foi derrotada, ele também acabou sendo morto nesse ataque. E aí, quando chegou a notícia lá na capital, né, da República, lá no Rio de Janeiro, da morte de Moreira César, aí começou a se espalhar uma bocada de fake news, naquela época, colocando Canudos como um reduto de bárbaros, de fanáticos religiosos, de selvagens e tudo mais. E aí o governo federal acabou enviando uma grande expedição. Essa expedição, a chamada quarta expedição, ela foi fortemente armada, tinha cerca de 10 mil soldados, então praticamente quase todo o contingente que tinha do Exército Brasileiro na época foi enviado para Canudos. Com essa expedição foram também vários canhões, entre eles a famosa Matadeira, que foi o apelido dado a um dos canhões usados nesse movimento. E, obviamente, depois de um cerco de vários dias, né, que durou um tempo expressivo, que cercaram o Arraial foi invadido, destruído, e a sua população praticamente massacrada. Então, acabando, pondo fim, então, ao movimento. Um detalhe curioso é que, quando a quarta expedição, entrou no Arraial, né, destruindo totalmente, bombardeando totalmente, matando quase todo mundo dentro do Arraial, quando conseguiu entrar no Arraial, invadiu o Arraial de Canudos, o povoado, o Antônio Conselheiro já estava morto. Eles entraram em outubro de 1897, em setembro, final de setembro, duas semanas antes, o Conselheiro tinha morrido, provavelmente de cólera, né, que devido à questão da água contaminada e tudo mais. Ele tinha morrido, já estava enterrado na igreja do Arraial, né, quando o Arraial foi destruído. E aí, quando eles entraram e descobriram que o Conselheiro já estava morto, então desenterraram o corpo de Conselheiro. Essa é a única foto que tem do Conselheiro, né, do Antônio Conselheiro. Desenterraram o corpo dele, já estava 2 semanas enterrado, decapitaram a cabeça, né, e levaram a cabeça para a Faculdade de Medicina da Bahia, né, para ser estudada pelo médico, um médico chamado Nina Rodrigues. Esse Nina Rodrigues, esse médico ele era adepto de uma pseudociência, uma falsa ciência da época chamada de frenologia, que essa ciência tentava atribuir, ela tentava provar que as pessoas chamadas criminosas, fanáticas, pessoas que se destacavam pela maldade e tudo mais, tinham essas características no cérebro. Então, na formação craniana, no cérebro, então eles mediam a cabeça, mediam o cérebro para tentar provar isso. Essa ciência, ela acabou sendo descartada, hoje é considerada uma pseudociência, não existiu comprovação nenhuma, ela não conseguiu comprovar nada, né? E aí ela também, depois, ela acabou sendo mais tarde utilizada até pelos eugenistas, né? Pela questão da eugenia lá, de Hitler e tudo mais. Mas, enfim, essa cabeça foi do Antônio Conselheiro, foi levado para lá, foi estudado pelo Nina Rodrigues, ficou na Faculdade da Bahia até 1905. Em 1905 teve um incêndio nesse local, nesse prédio, que destruiu toda essa parte aí e acabou queimando, destruindo a cabeça do conselheiro, né? Que acabou sendo destruída nesse incêndio. Né? Então, lembrando também que mais para frente, né, também vai acontecer algo parecido com a cabeça do Lampião Maria Bonita, que a gente explicou lá no 7º episódio. Não é isso?
Então, a Guerra de Canudos, com a morte de Conselheiro, o arraial foi totalmente destruído, literalmente colocado tudo abaixo, né? E o local onde existiu o antigo arraial de Canudos não existe mais, né? Então acabou sendo depois sendo inundado aí por uma represa e tudo mais. Agora, esse episódio só não caiu no esquecimento. Nós podemos falar sobre tudo isso que eu acabei de dizer hoje, porque esse episódio ele foi registrado, e aí é uma outra curiosidade da Guerra de Canudos. Ele foi totalmente registrado, acompanhado em loco, né, ao vivo, por um jornalista chamado Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, que sim, aquele escritor, famoso escritor da literatura brasileira, autor do livro Sertões. Euclides da Cunha, nessa época, trabalhava para o jornal Província de São Paulo, que hoje é o Estado de São Paulo, né? O mesmo jornal, e ele foi enviado quando foi a 4ª expedição lá, ele foi enviado para cobrir o episódio de Canudos. E aí ele relata, ele fica horrorizado com tudo que vê, principalmente com a repressão violenta, né, com a forma como foi destruído o arraial de Canudos, e ele relata esses relatos dele para o jornal, que ele escreveu, acabou se transformando na base do livro que ele vai escrever depois, chamado Os Sertões, que é a grande obra que ele é conhecido, Euclides da Cunha. Né? Então, a grande obra que ele é conhecido. Né? Lembrando aí um parênteses aí, que Euclides da Cunha também ficou famoso, né, por um caso pessoal em que ele acabou sendo morto pela amante da esposa dele, a Ana de Assis, né? O Guilhermano de Assis acabou matando Euclides da Cunha num duelo. Isso faz parte da história da literatura brasileira, né? E ele acaba sendo morto pelo amante da esposa, né? Então, é uma tragédia pessoal que envolve Euclides da Cunha. Então, nesse livro Sertões, ele consegue registrar para a posteridade todos os acontecimentos que levaram à destruição do arraial de Canudos, ok? Então, outro movimento que aconteceu nesse período foi a chamada Guerra do Contestado, já no século XX. Então, a Guerra do Contestado, ela começou em 1912, mas ela só vai ser totalmente derrotada em 1916. Primeiro, porque se chama Guerra do Contestado. Essa Guerra do Contestado ela aconteceu numa região que é a divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Então, nessa região, essa divisa, era uma região que era contestada desde o período colonial aí, né? Aí lembro que aquela região da questão de Palmas, que é questionada, contestada pela Argentina. Então, que foi uma região sempre disputada. Então, a região conhecida como a região do contestado, né? Contestado que era questionado aí, que cada um que queria para si essa região. A região do contestado acabou originando o nome do conflito que vai acontecer aí, chamada Guerra do Contestado, que vai ocorrer durante o governo de Venceslau Braz, né? Mas ela só vai ser derrotada já no governo, já posteriormente, né? Depois do fim do governo dele, vai terminar a chamada Guerra do Contestado. Mas ela começou no governo de Hermes da Fonseca, mas ela vai ter o seu ápice no governo de Venceslau Braz. A Guerra do Contestado, essa região aí, ela foi liderada por um fanático religioso, que no sul é chamado de monge, conhecido como Zé Maria, o monge Zé Maria, ou João Maria de Agostinho. Esse fanático religioso, chamado Zé Maria, ele tinha uma característica muito mais lunática, vamos dizer assim, muito mais fanática do que o Antônio Conselheiro. Porque a religiosidade dele ela é uma religiosidade ligada muito à questão do mito do sebastianismo. Então, o que era aí o sebastianismo? Aí vamos para uma explicação. O sebastianismo é uma ideologia religiosa que foi criada no século XVI, que prega o retorno do rei de Portugal, Dom Sebastião,
que desapareceu durante a Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, no século XVI. E aí, o desaparecimento desse rei, o rei Dom Sebastião, acabou determinando o fim da chamada dinastia de Avis, em Portugal, e Portugal passou para o domínio da Espanha. No período, determinou, Portugal ficou sem rei, e aí, nessa questão sucessória, quem assumiu o reino de Portugal foi o rei Filipe II da Espanha. Então, Filipe II se tornou o rei de Espanha e Portugal e Espanha passou a ser uma coisa só, que é um período que vai durar de 1580 a 1640, chamado União das Coroas Ibéricas. Como o rei Dom Sebastião foi combater os mouros no norte da África, na Batalha de Alcácer Quibir, desapareceu, né? Então, ele passou a existir em Portugal o mito de que o rei voltaria, né? O mito do sebastianismo, o rei voltaria, e ele voltaria como uma espécie de Messias, que viria salvar Portugal do domínio espanhol. Então, esse mito do sebastianismo perdurou do século XVI, chegou aqui ao Brasil também, né? E esse monge Zé Maria, ele pregava exatamente o retorno do rei português, que viria fundar, nas palavras dele, uma monarquia celestial protegida por virgens e crianças consagradas a Deus. Então, ele se considerava como profeta desse rei Dom Sebastião, né? E que ele estaria preparando o terreno para o retorno do rei Dom Sebastião. Ou seja, lunático é pouco, né? Fanático é pouco. Então, ela tinha toda essa questão aí desse fanatismo e dessa viagem bem lunática mesmo em relação a esse mito que existia na época. O monge Zé Maria, ele estabeleceu uma comunidade nessa região do Contestado, nos mesmos moldes, no mesmo modelo da comunidade Canudos, onde passou a atrair a população miserável da região, os camponeses, né, da região, principalmente aqueles camponeses que estavam, que tinham sido despojados das suas terras e tudo mais. Eu vou já falar sobre isso. E essa comunidade, ela passou a atrair mais e mais pessoas, e formou-se uma comunidade em que o monge Zé Maria era uma espécie de rei, né? Essa comunidade era protegida por crianças, que ele considerava como crianças sagradas, e virgens também, mulheres também, e que viviam em torno desse, uma espécie de monarquia, como eu dizia, uma monarquia celestial. Uma coisa muito doida. Mas o resultado, a comunidade passou, obviamente, a ser perseguida pelas autoridades da região, né? Pelos mesmos motivos de Canudos também, havia também essa questão da perda de mão de obra, a questão da perda de domínio da igreja sobre os camponeses, a questão também dos fazendeiros que perdiam sua mão de obra, e das autoridades que não tinham gerência sobre esse povoado. O monge Zé Maria, ele morreu logo no início desse conflito, ainda em 1912, nas primeiras expedições ao conflito, né? Então, com a morte dele, passou-se a criar-se um mito maior ainda, que ele iria ressuscitar e levar todos à vitória. E que aí começou a se difundir a ideia de que crianças, né, jovens, passaram a liderar, considerando como os intérpretes, né, da vontade do monge Zé Maria. Então, após a sua morte, começaram a surgir, a comunidade passou a ser liderada por fanáticos religiosos, entre eles, por um absurdo, uma criança de 11 anos, uma menina de 11 anos chamada Teodora, que se dizia que tinha visões do monge Zé Maria, que ele falava para ela o que ela deveria falar para os outros. Depois veio uma jovem chamada Maria Rosa, de 15 anos, que chegou a lutar dentro desse movimento, a pegar em armas, então ela foi chamada como a Joana d'Arc do Sertão. E, por fim, o último líder foi Deodato Manuel Ramos, conhecido como Adeodato, que foi o último líder do movimento, que, com a derrota do movimento, ele acabou sendo preso, né? E uma das tentativas de fuga dele, ele acabou sendo morto, mas ele foi o último líder do movimento do Contestado. Esse movimento teve como causa principal, né, as causas principais, a questão do despejo das terras,
Então, essas terras, esses camponeses que habitavam essa região, alguns há décadas que estavam ali, foram sendo, da hora para outra, despejados, expulsos das suas terras e passaram a vagar sem ter para onde ir, nem ter com que trabalhar. Então, esse despejo foi feito pelo governo, os governos de Santa Catarina e do Paraná, que tiraram esses camponeses que não tinham a posse legal da terra, né? Eles estavam ali, eram poceiros, eles foram retirados daquela terra, porque aquela região foi cedida para uma companhia americana para a construção da estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então, essa companhia americana, a Brasil Rail Company, era exatamente a mesma daquele milionário americano, né, daquele engenheiro americano chamado Percival Farquhar, o mesmo que fez a ferrovia Madeira-Mamoré, que foi responsável pela construção da ferrovia Madeira-Mamoré, lá no início do século XX, lá na questão do Acre, né, que foi uma das cláusulas para a cessão, a Bolívia concedeu o Acre para o Brasil. Então, é o mesmo construtor da ferrovia Madeira-Mamoré. O Percival Farquhar, que era um milionário americano, um empreendedor americano, que nesse ramo de ferrovias, e que construiu uma grande parte das ferrovias brasileiras, essa companhia americana. Obviamente que, despojado das suas terras, despejado, sem terras, sem ter para onde ir, as precárias condições socioeconômicas, a miséria desses camponeses acabaram seguindo, né, as orientações do monge Zé Maria e se tornando essa massa aí que formava esse acampamento, né, liderado por esse fanático religioso. Depois de algumas expedições que também foram fracassadas, né, então o governo federal enviou o coronel Setembrino de Carvalho, no final de 1914, que passou a cercar esse povoado, esses revoltosos do Contestado. A expedição chegou a ter cerca de 7 mil homens, quase 80% do exército da época, né, do contingente militar da época. E aí, uma das curiosidades dessa expedição é que, pela primeira vez no Brasil, foram utilizados aviões para fins militares. Então, eles conseguiram aí uma parceria aí com os militares aviadores alemães, que usaram os aviões para bombardear a região do Contestado, a região onde ficava o povoado do Monte Zé Maria, massacrando homens, mulheres e crianças, uma carnificina, e com isso termina a Guerra do Contestado em 1916, depois dessa ação da aviação militar, pela primeira vez, aviões sendo utilizados para fins militares aqui no Brasil, bombardeando esse povoado aí da região do Contestado. Então, com o fim da Guerra do Contestado, a gente percebe claramente nesses dois movimentos com características de fanatismo religioso, dois movimentos violentamente reprimidos, derrotados, o que não aconteceu com a revolta do Juazeiro, que nós vamos ver na próxima semana. Que, apesar de ter tido a liderança de uma figura religiosa extremamente importante no Nordeste brasileiro, que é o padre Cícero Romão Batista, da cidade de Juazeiro do Norte, mas nem foi derrotado, o movimento foi vitorioso, e também não é considerado um movimento por questões sociais, mas por questões políticas, ligadas ao contexto político da época. Mas isso é um assunto para nosso próximo episódio. Ok, amores? Beijos e até a próxima. E aí, amores, gostaram? Espero que sim. Na próxima semana, nós iremos continuar conversando sobre esses movimentos místicos. Dessa vez, um em especial, a Revolta do Juazeiro de 1914. Então, espero vocês lá. Ok, amores? Beijos e até a próxima.